Israel, quantos anos você tem? Oi? Falhou. Quantos anos que você tem? Eu tenho 31. 31 anos de idade. Há quanto tempo que você já malhava, ia na academia? Eu comecei a frequentar academia, eu tinha 18 anos, né? 18 anos de idade. E por, Sim. e por que você procurou minha ajuda? Por causa de umas dores na lombar que eu tinha Aham. muito forte. Nisso começou uma leve pontadinha aqui, outra ali, mas depois foi agravando e até tirar a minha mobilidade, né? E você trabalha com o quê? Eu sou barbeiro. Então a coluna sua começou a te incomodar, principalmente foi no trabalho? Ah, eu creio que ajudou também, mas o que mais me fez adquirir essas dores na coluna foi a forma com que eu treinava errado, né? Então, porque você já treinava desde 18 anos de idade. Então, na hora que Sim. quando a gente começou o acompanhamento aí, foi aí que você começou a perceber que a maneira que você estava fazendo exercício poderia estar te machucando? Eu tive a certeza, né, Felipe, que foi isso, né? Assim. Porque tive a certeza, porque eu achava que eu sabia, né? Aham. E depois que a gente se falou lá, eu conversei com o Tequinho antes, né? Às vezes eu chegava lá na academia e via o Tequinho alongando lá, eu até brincava com ele, falava, rapaz, essa palhaçada, moço, para Fazendo com isso. fisioterapia na academia? Fisioterapia, eu falava com ele. Ele, não, tá bom, então, dá tudo bem, tá tranquilo. Aí depois você começou a ter as Ah, dores, né. E aqui, foi então mais, a dor na lombar, né, que você teve e foi o seu nervo ciático que estava inflamando, correto? isso. E me fala uma coisa, quando o nervo ciático inflamava, essas dores aí te atrapalhava no seu trabalho? Sim, no trabalho, para me dormir, né? Também. No dia a dia, porque eu tenho uma criança, né, de 5 anos, então ela sempre tá me chamando para brincar com ela e eu Coluna falava, ô filho, papai tá impossibilitado agora, mas papai vai tentar recuperar para brincar com você. 31 anos de idade desse jeito, hein. Tava difícil, sabe? Estava difícil. E aqui, quanto tempo depois, né, que você me procurou, você estava ali com a coluna ciática inflamado, quanto tempo depois que já melhorou? Para falar a verdade, Felipe, no primeiro mês já comecei a sentir o alívio das dores, né? Uhum, Com os seus treinamentos lá, o alongamento e a postura correta na hora dos treinos. Então uhum. eu já comecei a sentir uma melhora. E hoje eu já quase que não sinto. Já Sim, foi, já foi curada uns 95% que legal. das Então aí dores. no primeiro mês você já falou que já sentiu a melhora em relação às dores. Sim, no primeiro mês eu já comecei até a indicar para outras pessoas. Falei, não, é muito bom, tem que. Vai, Esse filho, vai valer a pena. esse negócio de fisioterapia aí dá certo, né, com musculação, né. Foi o que me salvou, né? Que legal. Você é uma pessoa muito, muito nova, né, e você mesmo aí teve você viu que o seu treinamento errado ali que estava te causando as dores, porque quando você não treina, você vai ter um desgaste na sua coluna. Lá depois dos seus 50, 60 anos de idade, você pode começar a sentir alguma coisa quando você não treina da maneira adequada. Mas como você é uma pessoa muito nova ali, com certeza ali era a musculação que estava te machucando, né? E todo esse tempo aí que você já treinava, né? Você começou aos 18, você me procurou um pouco tempo aí atrás, então 13 anos treinando, você já teve algum acompanhamento de algum personal, fisioterapeuta, alguma coisa assim? Não, não. Eu sempre treinava assim por conta própria, né? Sim. Pegava uma dica com um e com o outro, mas é sempre colegas ali que estavam na mesma situação que eu, perdidos, né? Um cego que anda de cego. Aí é aquela, né? Vai fazendo aquela mistura, aquela farofa. E Aí.
E o que mais você observou que melhorou, né? Você falou que as dores acabaram, o que mais? A minha postura, né? Uhum. Eu andava muito encurvado, entende? E os meus treinos também melhoraram muito. Os meus resultados também foram outros, assim. É, a sua postura ficou muito legal, né? Que você já estava corcundinho assim, né? É, pelas fotos lá percebe que eu até ganhei alguns centímetros a mais. Cara novo desse jeito, 30 anos, 31 anos de idade, já estava corcundinho, lombar já estava ruim, ciático. Imagina se nos 40, Israel. Nossa, é por isso que os idosos vai envelhecendo e encurtando, né? E aqui, Vai e ficando quando menor. tira foto, dá para ver bem, né? Às vezes não tira foto, não tem noção como é que a gente está, né? Na hora que você tira a foto. É, percebe que estava ruim. E aqui, você mora nos Estados Unidos, tem quantos anos já? Já vai para 4 anos. 4 anos. Lá no Brasil, a gente tem o costume, né, de ter aquela coisa de, às vezes, um seguro-desemprego. Geralmente, eu também sou imigrante, você é imigrante, geralmente lá a gente tem mais família, essas coisas, mais um suporte, assim. E aqui nos Estados Unidos, a maioria de nós, eu não sei você, a gente acaba sendo muito a gente com a gente mesmo, né? E, por exemplo, se você por acaso não tivesse procurado minha ajuda, tivesse aí trabalhando, tivesse travado uma coluna, precisasse de um hospital, ficar sem trabalhar durante um tempo, como que você acha que seria sua vida em relação à logística, não só o seu psicológico, mas a parte financeira também? Você acha que quanto que isso iria te afetar? Ó, Felipe, eu creio que totalmente, né? Porque a minha família aqui, ela depende de mim. Uhum, A maior renda sou eu que faço. uhum, E depois dessas dores, eu até fiz um seguro, né? uhum, Um seguro de vida com benefício em vida. uhum, Até porque eu vejo muitas pessoas aí, muitos pais de famílias perdendo a vida, né? E deixando as esposas aqui assim, sem uhum, recurso nenhum. Então, para mim, eu achei muito importante fazer isso sobre o seguro e e foi essas dores que te deu o clique para falar, sim, opa, para me mudar, para me acordar, né? Porque senão eu estava pensando em tomar uma injeção para aliviar as dores, uhum, entende? Se não funcionasse, eu ia apelar com certeza pela cirurgia, porque estava muito forte. Para me uhum, levantar da cama, eu precisava do auxílio da minha esposa nossa, pela manhã e dormindo também. Eu acordava várias vezes na noite porque estava doendo muito. E a minha esposa me ajudava ali fazendo uma massagem, aplicando um, um óleo ali, uma pomada para ver se aliviava as dores. Até uhum, que eu fiquei sabendo do seu trabalho, né? uhum. E tive a felicidade de te procurar e a gente dar início aí para estar mudando totalmente aí a minha rotina, até mesmo Uhum. minha saúde, né? Então você cogitou na época e até tomar então a injeção para dor, no caso. Sim, sim. E graças a Deus que você não tomou, né? Porque o que acontece? Quando a gente toma alguma injeção para dor, ela é anti-inflamatória e ela é anestésica, né? Ela tem um Sim. efeito anti-inflamatório que ajuda, mas ela não conserta na origem do problema. Aí você se sente bem porque você está anestesiado, mas a origem do problema não foi consertada. Mas só que agora você começa a se machucar sem sentir que você está se machucando, porque você está anestesiado, você não sente nada. E aí uma coisa simples que a gente resolveu em menos de um mês, depois provavelmente demoraria mais tempo para poder conseguir resolver, porque a sua lesão estaria mais avançada, já que, por exemplo, uma hérnia de disco, né, ela tem graus que ela vai avançando com a produção de disco, e quando você está anestesiado, você não sente. Aí você vai agravando esse problema, aí na hora que você vai lá no médico, ele fala, nossa, agora você tem que operar. E era uma coisa simples que a gente conseguiria resolver. Então, se você tivesse parado aí, sem trabalhar, essas coisas todas, você acha que vocês iriam passar aí por bastante dificuldade, vamos supor, né? 1, 2, 3 meses sem poder trabalhar, numa cama recuperando, uma coisa assim, influenciar muito aí a sua família?
Ah, muito, muito. Porque a minha esposa, ela não tem um serviço instável, né? Um trabalho instável. Uhum. E a gente tem uma criança pequena, então. Quantos anos tem Ah, sua filha? minha filha tem 5 anos. 5 anos. Aí tem as necessidades dela, as necessidades aqui da casa, os nossos. O aluguel aqui, né? Na Claro, América tá muito caro. O isso, custo de vida aqui também não tá muito barato. isso. E tem as coisas, né, no Brasil que a gente corre atrás para tentar adquirir, né, irmão? Para dar uma tranquilidade para a gente no futuro. Então, eu creio que ia paralisar tudo isso. Então, o Uhum. prejuízo disso é muito grande. Sim. E lá no trabalho, né, você tem algum tipo de seguro-desemprego, alguma coisa igual no Brasil? Não. Não, né? Aqui é comum, né, a gente não tem essa, vamos pôr assim, essa regalia, digamos assim, que no Brasil, a gente tem, né. Acaba que essa pressão em relação ao trabalho aqui, a gente fica preocupado, né, porque se a gente não trabalha aqui uma semana uma coisa, as contas estão vindo, aqui a gente briga para trabalhar. No Brasil, o pessoal dá desculpa para não trabalhar, não Sim, é sim. isso? A gente vive aqui da produção, né, irmão? Quanto mais produzir, mais a gente fatura. Então, Exato. isso aí, o corpo da gente é uma máquina. Se parar, É. E aí aí entra tudo em colapso, né? agora, olha só, você, entrou numa parte aí, por exemplo, essa questão das dores e tal, estava afetando até, vamos pôr assim, né, seu relacionamento, né, que acaba que, você fica com dor e tudo mais. Isso trazia alguma parte, assim, o seu emocional ficava chateado, triste, talvez até um pouco depressivo, assim, uma tristeza devido às dores, te impedia de fazer algumas coisas, mexia com o seu psicológico um pouquinho? O que mais me deixava triste é no sentido de primeira preocupação, né? De não poder parar, de ter Uhum, um tempo assim para me recuperar, devido às coisas que a gente acabou de falar, e depois também eu ficar muito triste em brincar com a minha filha, de não poder brincar com a minha filha, que ela uhum, me cobrava muito, como a gente não optou por não ter mais um filho por agora, uhum, e ela fica muito sozinha. Então, quem acaba sendo os amiguinhos dela assim, fazendo às vezes dos irmãos, né? Do irmão, somos nós, né? Os pais, eu e ah, minha esposa. isso. Então, eu procuro brincar muito com ela. Sim, Essas dores me impossibilitou totalmente, até de caminhar. Quem dirá correr atrás de uma criança, todo pulmão aí de 5 anos, né? nó, complicado. Bom, que bacana, né. Me fala uma coisa, quantas horas aí por semana geralmente que você trabalha? Por semana, Por alta, assim, creio que dá aí umas 80 horas. 80 horas trabalhando e mesmo assim você decidiu, tirar um tempo, né, vamos pôr tirar, né, na verdade é investir, né, um Sim. tempo para estar na academia, cuidando da sua saúde. Você acha que vale a pena esse esforço aí, talvez até de ganhar menos dinheiro, né, que a gente sabe que às vezes é por hora, por clientes, às vezes você deixa de atender um cliente uma coisa para tirar um tempo para cuidar da sua saúde. Esse investimento aí vale a pena? Vale muito a pena, Felipe, porque é uma coisa compensando a outra, né? Uhum. Então é melhor a gente tirar um tempo agora para cuidar daquilo que impossibilita a gente de prosseguir, do que deixar piorar para depois ser obrigado a arrumar um tempo para cuidar da saúde, né? Perfeito. Então, enquanto eu estava com um pouquinho de força para buscar ainda, então eu tive que me reprogramar e tá dando certo, graças a Deus. Que bom, legal. Israel, dá um conselho aí para a galera aí que da sua experiência, assim, em relação à pessoa ter uma força de vontade, uma motivação, que você é um pai de família, falou que trabalha aí 80 horas por semana, que isso é muita coisa, né. O que que você acha de conselho que você poderia deixar para o pessoal aí? Rapaz, que busque sempre, né? Vou usar de exemplo o meu caso. Uhum, A vida inteira treinando errado, uhum, achando que estava no caminho certo. E sozinho, né, Felipe? A gente pode até pensar que vai mais rápido, que vai chegar mais rápido. uhum.
mas com a orientação, assim, com a companhia de um profissional, a gente chega bem mais longe, né? Com certeza. Então o conselho que eu deixo é que não faça nada assim de vontade própria, que busque orientação e que tire um tempinho para isso, para a saúde, porque é importante. Vale a pena o investimento? Ah, com certeza, totalmente. É igual eu, antigamente eu tentava fazer minha barba, ficava as minhas tudo atrapalhada, né? Agora vão lá no profissional, né? É O Mansaia, claro. super barbeiro, o tio dele, todo mundo lá, sai de lá tudo alinhado. No jeito, né? Cada um fica na posição na qual foi chamado, né, Felipe? Com certeza, e todo mundo a gente vai se ajudando. Vai Bom, ser bom. Israel, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? Acho que é importante a gente compartilhando histórias, né? Para as Sim. outras pessoas talvez identificarem com problemas similares que você passou, que elas possam estar passando e ver que tem uma solução, né? Infelizmente, né? Você acompanha talvez um pouco meu trabalho nas redes sociais, a gente fica enfiado num sistema de saúde que só deixa a gente mais doente, né? Vai lá, você toma remédio, você toma injeção para dor, você faz exame, daqui a pouco eles te passam para uma fisioterapia que não resolve nada, e daqui a pouco fala que você tem que operar, aí daqui a pouco você está com a qualidade de vida lá embaixo e com uma abordagem correta, né? Ali em menos de um mês, cada caso é um caso, mas a gente vê resultados muito rápidos, né? Um mês, dois, no máximo três ali, a gente já consegue recuperar a pessoa. Mas o seguro não tem interesse de fazer isso, porque imagina quantos bilhões de dólares que eles iriam deixar de ganhar. Porque você começa assim, aí daqui a pouco, um problema seu na coluna passa para o joelho, vai tendo outras alterações no seu corpo, aí daqui a pouco você vai no médico do joelho, aí você está no médico da coluna, aí outros problemas vão surgindo, aí entra a parte emocional, que a gente fica o quê? Mais triste, chateado, aí os hormônios ficam bagunçados também, aí daqui a pouco você está adquirindo outros problemas, como uma depressão, uma ansiedade, uma insônia, o baixo libido, aí daqui a pouco você está num ciclo de tanta coisa, aí você fala, nossa, começou com um negocinho de nada, aí você se vê com seus 40, 50 anos de idade já tomando remédio para tudo quanto é tipo de coisa, dor no corpo inteiro. É triste, né, Felipe? Porque muitas pessoas eu creio que se encontram na posição que eu me encontrava. De desconforto, dores no nervo ciático, dores na lombar, e, e devido à grande demanda de pessoas aí más intencionadas que vendem ilusões para as pessoas, né? Uhum, Acaba colocando em descredibilidade os verdadeiros profissionais que se esforçam aí para estar ajudando realmente as pessoas. sim. Aconteceu comigo quando eu fui, quando eu tomei a decisão de falar com você a respeito disso. Eu cheguei, eu lembro na primeira conversa que a gente teve, eu te expliquei a situação e você me falou assim, é, eu falei, Felipe, eu tô pensando em tomar isso, aquilo, e você falou assim, não, só através do exercício eu conserto isso aí. Uhum, E no momento ali eu tava sentindo tanta dor, e eu tava tão incrédulo com aquilo, e eu fiquei dividido. Eu criei em suas palavras 50% e fui descrente mais os outros 50%. aham, Mas eu falei, eu não vou tomar esse medicamento, então eu vou seguir com ele e a partir do primeiro mês, como eu te falei, eu tive 100% de certeza que deu certo, né? uhum. E, que vale a pena as pessoas acreditarem, né? Bom, E buscar informações e, assim, buscar resultados, né? pode. E fazer a parte deles, né, que você é um exemplo, né, você, Tá. teve resultado rápido porque você tem disciplina. Não adianta ter o treino perfeito, planejamento perfeito e não fazer, né. Não ter constância, né? Não ter constância, não fazer, mas quando você tem disciplina, você segue direitinho, o resultado é rápido e eu fico muito feliz, porque o meu principal objetivo é a saúde. E a estética, obviamente, ela vem atrelada
a isso, né? Mas aqui a gente não está buscando aqueles corpos que são fantasiosos, né? Que as pessoas usam muitos hormônios, anabolizante, aquelas coisas aí. A gente está mais preocupado com a saúde, deixar a pessoa bonita, natural, sem ficar nesses extremismos doidos que hoje em dia tá popular, né? Claro, a princípio a pessoa busca estética, né, Felipe? E vai, e vai se afogando ali em informações e medicamentos Uhum, e indevidamente, né? isso, Até exato, se encontrar numa situação igual eu tava, de quase perdendo a mobilidade, isso, machucando seriamente, aí a mente dele faz ele repensar que aquilo tudo ali é uma ilusão. isso. E a gente organizou até a parte hormonal também, né? A gente Sim, deu umas orientações lá para você ir acertando também. Acabou que a gente foi levando aí para o lado da saúde, mas que bom, meu amigo. Fico muito feliz aí. Sou muito natural agradecido pela oportunidade de estar trabalhando junto com você e agora, nessa próxima turma aí que eu vou abrir, aguardar a sua esposa para entrar junto, viu? ela vai sim. Se Deus quiser, ela vai. Muito bom. Você quer falar alguma coisa aí para fechar? Não, tá em paz, Felipe. Tá em Muito paz. obrigado novamente pelo seu tempo, meu amigo. Fica Eu, com Deus e tenha uma excepcional noite. eu que agradeço, irmão, pelos seus cuidados aí, pelo tempo comigo. Valeu? Fica com Deus. Obrigadão, Israel. Um abraço. Deus Bom, abençoe. você também. Bem.